Olá, estudante, tudo bem com você? Bom, meu nome é Romildo Calixto, eu sou professor de Filosofia da Rede Estadual de Ensino e nós vamos aprender hoje o caminho das pedras para a filosofia no Enem, ou seja, como você deve estudar filosofia para se preparar bem para o Enem. Por que você deve assistir a esta aula? Veja, você deve assistir essa aula para identificar brevemente a estrutura da prova do Enem. Entender também quais são as competências e quais são as habilidades mais exigidas do estudante no Enem. Também você vai compreender quais temas e períodos da filosofia são mais recorrentes no Enem. Então, quando você vai se preparar para uma guerra, para uma batalha, você tem que entender que é importante você conhecer o seu adversário. E o seu adversário nesse final de ano, para você ingressar na Universidade Pública Federal ou na universidade particular, em que você vai precisar da nota do Enem, no SISU, você precisa compreender como que funciona a estrutura da prova do Enem e como que a filosofia é cobrada no Enem e também quais são os filósofos, quais são os temas mais cobrados na prova do Enem. A pergunta que você deve estar se fazendo é o seguinte, confira comigo nesse slide. O Enem é um bicho de 7 cabeças? Então nessa imagem aí vocês estão observando uma estudante com tanto de registro de aula, provavelmente, resumo de matéria, e ela está um pouco assustada com muita matéria para estudar. Mas será que o Enem ele é um bicho de 7 cabeças? Será que a gente tem que se preocupar com aquele monte de conteúdo? Ou, escolhendo uma estratégia eficiente, inteligente, você pode estudar menos e com mais qualidade? Então eu aposto muito nessa segunda opção. Se você escolher o melhor caminho, o melhor método, em grego método é hodos, que é caminho, se você escolher o melhor caminho, você chega com menos cansaço, com mais eficiência nesse percurso que você quer alcançar, que é uma boa nota na prova do Exame Nacional de Ensino Médio do Enem. Bom, então eu vou defender a tese de que o Enem não é um bicho de 7 cabeças, pois o Enem não exige decoreba, e sim compreensão e raciocínio. Ele também tem como base competências e habilidades, e não apenas conteúdos. E ele tem um sistema anti-chute, que é o TRI, que é a teoria de resposta ao item. Vamos começar com essa primeira informação. O Enem não é uma prova tradicional. Geralmente, uma prova tradicional na sua escola, o professor costuma, nesse ensino mais tradicional, ele costuma cobrar conteúdo. Então, ensinou lá, por exemplo, filosofia grega, ele vai te perguntar quais são os filósofos, quais são as teorias dos filósofos do período grego. Só que o Enem ele tem uma matriz de referência em que já oferece para o estudante, já oferece para o professor, para as escolas, quais são as habilidades que o estudante vai ter que ter adquirido no seu processo de formação para conseguir realizar a avaliação, certo? Então você tem que ter isso em mente. A prova do Enem não exige decorar os conteúdos, exige saber os conteúdos, exige você compreender os conteúdos. Um exemplo dentro da filosofia. Não basta saber que Sócrates, por exemplo, ele foi um filósofo que foi mestre de Platão, que ele ensinou a maêutica. Você tem que pegar a teoria do Sócrates e conseguir aplicá-la numa situação, um problema, para resolver alguma questão, por exemplo, sobre fake news, sobre conhecimento. Embora a prova de filosofia, nós vamos ver no percurso desta aula, ela não é muito, vamos dizer assim, contextualizada, ela é mais conteudista, é importante você utilizar o conhecimento filosófico para você aplicá-lo em situações, problemas, porque é isso que o Enem vai te exigir. Outro tópico que eu falei é que o Enem ele tem um sistema anti-chute, que é a teoria do resposta ao item. Eu vou usar aqui a lousa para a gente entender o que seria a TRI. Muito bem. A TRI, que significa teoria de resposta ao item, é um sistema anti-chute. O que seria um sistema anti-chute? É um sistema em que você vai ter questões do nível médio, fácil e difícil. Deixa eu consertar isso aqui, melhorar isso aqui. Então você tem questões que são médias, difíceis e tem as questões fáceis, certo? Então vamos supor que você tenha acertado muitas questões difíceis e que você tenha errado as questões fáceis e as questões médias. Então você acerta as questões difíceis e erra as questões fáceis e erra as questões médias. A sua nota no final, sua nota,
ela vai ser uma nota menor do que uma pessoa que, por exemplo, errou as questões difíceis, mas acertou as questões médias e as questões fáceis. O que significa, então? Vou te explicar de forma mais tranquila, que é mais importante no Enem você se concentrar nas questões que possuem um nível de exigência fácil e médio do que ficar lá num esforço hercúleo para tentar resolver uma questão difícil. Porque se você acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil e média, o TRI vai entender que você chutou. Então, por isso que você, no Enem, tem que ter estratégia de pular as questões difíceis para depois retomá-la no final da prova. Não deixar as questões em branco de forma nenhuma. Mas você precisa acertar aquelas questões que são questões de nível médio, de nível fácil, questões em que a habilidade é apenas identificar, que a habilidade é apenas você compreender o texto. As questões mais complexas, que exigem relacionar um texto com outro, que exigem conteúdo prévio, essas questões você deve acertar também, mas se você não acertar, não tem problema. O importante é que a maioria das questões são médias e fáceis, você acertou na prova. Então, essa é a primeira estratégia importante na prova. O Enem, ele não oferece a mesma nota para quem acerta o mesmo número de questões. Então, vamos supor que a Ana tenha acertado 10 questões, certo? E o João tenha acertado 10 questões. Se os dois acertaram 10 questões, mais um acertou mais questões difíceis e errou as médias e as fáceis, a nota desse estudante ela será menor do que a nota de um estudante que, por exemplo, tenha acertado 10 questões, mas de nível fácil e médio. Então, se concentre naquilo que você consegue fazer na prova. Vá para as questões que você tenha mais facilidade e se concentre nelas. Você tem a obrigação de acertar as questões fáceis e médias, as questões difíceis você pode ou não acertar e isso não vai alterar a sua nota, desde que você tenha feito o seu dever de casa, acertado as questões que você deve acertar, beleza? Então vamos passar aqui, vamos caminhar para o próximo slide. É o seguinte, você deve se perguntar, professor, o senhor está falando aí que eu tenho que me preocupar com o TRI, que o Enem exige habilidade, não exige só conteúdo, que eu não tenho que ficar decorando as coisas, mas efetivamente, o que cai de filosofia no Enem? Então, assim, o que a gente tem percebido é que o tema que mais cai no Enem é o tema da ética e da política. Esses temas aqui, eles são os que mais caem no Enem. Por que é um tema que mais cai no Enem? Porque o Enem é uma prova de caráter social, que quer ver se você tem habilidade cidadã, se você conhece os direitos humanos. Então, de fato, ética e política vão cair. Dentro da filosofia política, o período que cai bastante no Enem é a filosofia antiga, que são os filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois nós temos a filosofia contemporânea, nós temos a epistemologia ou a investigação sobre a natureza do conhecimento, que cai bastante também. E nós temos, por último aí, a filosofia moderna. Então, qual que é a primeira dica que eu te dou? Concentre-se em estudar dentro das áreas da filosofia, que são diversas, filosofia da ciência, filosofia da mente, filosofia da linguagem, tem duas áreas que você precisa prestar bastante atenção, ética e política. Então você vai estudar temas éticos tanto antigos quanto medievais, quanto modernos, quanto contemporâneos. Eu vou te ajudar ao longo dessa aula para você identificar quais são os filósofos importantes para você estudar. Política. Política também antiga, medieval, moderna e contemporânea. Depois de você ter feito isso, concentre em dois períodos da filosofia que caem mais, que é o período antigo e o período moderno. O período medieval, ele cai com menos frequência, então você não tem que se concentrar tudo em estudar Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Querela dos Universais. O período medieval ele cai menos na prova do Enem, tem caído menos. O período contemporâneo ele cai também, mas também cai com menos frequência. É importante estudar alguns filósofos como Foucault, como Marx, como Escola de Frankfurt, Indústria Cultural, mas ela não cai com tanta frequência quanto a filosofia antiga e a filosofia medieval. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, mas não tem como o senhor ser mais específico e me falar o que exatamente eu tenho que estudar para organizar aqui minha planilha de estudos, para eu estudar aquilo que cai mais na antiga, na moderna, na medieval e na contemporânea? Tem sim. Eu fiz essa colinha aqui para você. Olha só. O que vai cair na filosofia antiga como tema mais recorrente? A primeira coisa que você tem que estudar é o pensamento mítico em oposição ou em relação ao pensamento filosófico.
Então você vai entender o que é o mito e qual a diferença do mito para a filosofia. Já te convidando para a próxima aula que nós tivermos aqui sobre o Enem, sobre filosofia no Enem, nós já vamos começar a pensar o mito e a filosofia, porque esse é um conteúdo recorrente. Depois, é importante que você estude os pré-socráticos, de Tales até Demócrito, né? Dando bastante atenção a dois filósofos, que é Heráclito e Parmênides. Você deve compreender na filosofia antiga os filósofos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses 4 filósofos, ou esses 3 filósofos, mas o conjunto dos sofistas, eles são importantíssimos para você compreender e fazer uma boa prova do Enem. Agora, tem caído muito no Enem as escolas da filosofia helenística, que é o epicurismo, o estoicismo, o cinismo e o ceticismo. Então, essas 4 correntes filosóficas do período helenístico, elas são importantes para você compreender. E aqui eu vou me dedicar um pouquinho, eu falar um pouquinho da filosofia antiga, para você entender o tanto que ela é importante, né? A filosofia antiga ela é dividida em 3 partes. Nós temos a filosofia pré-socrática, que são os filósofos que queriam entender como funcionava a natureza, de onde surgiu o mundo, o que é necessário, o que sustenta a existência dos seres naturais, do ser humano e dos seres vivos em geral. Então, esses filósofos são chamados de físicos ou filósofos cosmológicos. Então, essa é a primeira etapa da filosofia antiga. A segunda etapa é o período clássico, que começa ali com Sócrates e sofistas e percorre a filosofia de Platão, que é discípulo de Sócrates, e a de Aristóteles, que é discípulo de Platão. Esses 3 filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são os 3 porquinhos, né? os fundamentais da filosofia antiga, os clássicos da filosofia antiga. Depois, nós temos que pensar no terceiro período da filosofia antiga, que corresponde à perda de autonomia das polis gregas, que é o período helenístico, onde Alexandre Magno, Alexandre o Grande, invade a Grécia e ele exporta a cultura grega para outros povos. Então, compreender ali o epicurismo, o cinismo, o pirronismo, etc., é muito importante para você compreender questões fundamentais de ética da filosofia antiga. Perfeito? Então, fechamos a filosofia antiga, vamos pensar o que cai na filosofia medieval. Me acompanhe aqui no slide novamente. Na filosofia medieval, né, o período da Idade Média, o que você vai lembrar? Você vai lembrar de temas como fé e razão, né, a questão do mal, Deus, a Igreja Católica como grande senhora feudal. Então nós temos 2 correntes filosóficas, escolas filosóficas, que é a patrística, que é a escola de padres que vão defender o cristianismo filosoficamente, e o representante mais importante é Agostinho. Então Agostinho é um filósofo muito importante, que eu gosto muito de estudar, inclusive, e ele é essencial para compreender a filosofia medieval. E nós temos a escolástica, com o principal representante, Tomás de Aquino, que tem obras fantásticas, como a Suma Teológica, e você pode, então, melhorar o seu desempenho, né, a sua capacidade de compreender a filosofia medieval, se dedicando a essas 2 correntes. Você pode estudar Santo Anselmo, Erasmo de Roterdã, você pode estudar todos eles, mas esses 2 filósofos, essas 2 correntes, elas são as mais importantes. Pois bem, vamos agora falar de outro período da filosofia, que é a filosofia moderna. Esse é o segundo período que mais cai no Enem. E aqui nós vamos dividir por temas filosóficos, né? Por áreas da filosofia: epistemologia, política e ética. Na epistemologia, ou seja, na teoria do conhecimento, quais são as correntes que você tem que estudar? Empirismo, racionalismo, criticismo, idealismo alemão em especial. Bom, quem que é empirista, para você só saber assim, quem que você tem que estudar? Empirista é David Hume, empirista é Francis Bacon. Quem que é o racionalista? Racionalista aqui é o Descartes. Quem que é o criticista? Aí é o Kant, né? Então, em epistemologia, na modernidade, é importante saber sobre a briga entre o empirismo e o racionalismo e também compreender como que isso é resolvido em Kant. E depois, óbvio, entender que no idealismo alemão nós temos um grande expoente da filosofia, que é Hegel, e ele vai problematizar, levar a razão ao seu último degrau na modernidade. Pois bem, além disso, você tem que entender sobre filosofia política. Essa cai demais, como os meus alunos dizem, essa
muito recorrente na filosofia. Toda prova do Enem você vai ter uma questão sobre algum filósofo contratualista. Teve o ano passado, o ano, né, retrasado, todos os anos aí nós tivemos filósofos da filosofia política. Aqui, ó, você tem que entender um pouco desse trio aqui, né, que nós colocamos aqui, ó, Hobbes, Rousseau e Locke, John Locke também, né, que não está aqui, mas eu vou colocar aqui para você lembrar, ó. John Locke, ele faz parte desses filósofos aí que, só um minutinho, ele faz parte desses filósofos que são importantes nesse período aí da história da filosofia moderna. Então, John Locke, Hobbes e Rousseau. E também o Montesquieu, que faz parte desse período, certo? Pois bem, além deles, tem um filósofo aqui de extrema importância que é do realismo político, que é o filósofo Maquiavel, que vai ensinar que a política ela não deve ser pensada em termos ideais, mas ela deve ser pensada em termos estratégicos, racionais, partindo da realidade, certo? Pois bem, na ética, nós temos aqui duas correntes importantes na filosofia moderna: a ética categórica e a ética utilitarista. Então, a ética categórica, quem que vai cair aqui, né? Vai cair o Kant, e na ética utilitarista vai cair o Jeremy Bentham. Então, para finalizar aqui a explicação, presta atenção. Na filosofia moderna, basta você entender o que é filosofia política, no contratualismo, o que é ética na modernidade, que é utilitarismo e ética categórica, e, mais importante, o que é a teoria do conhecimento. Então, se na antiguidade o problema maior era a ética, na modernidade o problema maior vai ser exatamente a teoria do conhecimento. Como surge o conhecimento? Aí nós temos o empirismo e o racionalismo, perfeito? Bom, e na contemporânea? Na contemporânea, o que cai mais no Enem é esses temas que você já deve ter ouvido falar nas suas aulas de filosofia: niilismo, materialismo, fenomenologia, bioética e política. Se você puder printar essa tela aí ou tirar uma foto, você vai ter, né, a colinha aí do que cai na filosofia contemporânea, que eu coloquei alguns autores que são importantes que você entenda nesse período, beleza? Então, as questões do Enem, você pode fazer, para você treinar para o Enem, você pode fazer as questões do Enem dos anos anteriores, né? Então, se o ano passado você pega o caderno e tenta fazer, do ano 2019, 2018 e vai tentando fazer, perfeito? Aqui eu vou dar algumas dicas práticas para você estudar para o Enem. Primeira coisa, eu vou pedir para você fazer resumos daquilo que você estudou. O professor deu uma aula sobre, por exemplo, Sócrates. Então, ao invés de você copiar o que o professor falou, você estuda Sócrates, assiste a aula, lê o seu livro didático e depois você coloca com as suas palavras no caderno um resuminho do que você entendeu sobre Sócrates, perfeito? E outra coisa que é muito importante é que você consiga explicar para alguém aquilo que você aprende. Então, a neurociência, né, as pedagogias modernas, elas falam que quando você assiste, você tem uma capacidade específica de aprender, mas quando você ensina aquilo que você aprendeu, aquilo que você assistiu, você aumenta a sua capacidade de compreensão. Então, quem ensina, aprende mais. Então, tente explicar para o seu colega da sala aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está estudando em filosofia. Outra dica que é muito importante, muito legal, é que você comece a assistir séries, filmes e documentários que têm a ver com os conteúdos acadêmicos. Você não gosta de Netflix, de outras streamings, né, de filme e tudo mais? Então, comece a fazer isso, comece a assistir documentários que têm a ver com períodos históricos, com filósofos, e são muitas séries e filmes que tratam disso, beleza? Outra coisa que é muito importante: durma bem e descanse. Não pense que você é um super-herói, que você pode estudar, né, 20 horas por dia, que você não é capaz. Existe um tempo limitado de estudo. Estude bastante, mas estude com moderação também, sem que isso te prejudique o seu sono. Dormir bem e descansar é muito importante. Outra dica para o dia da prova do Enem: resolva as questões fáceis e médias primeiro, eu já te expliquei por quê, por causa da TRI, e retome as questões difíceis depois. Não deixe nenhuma questão em branco, porque se você deixou uma questão em branco, você tem a chance de não acertá-la, né? Você não tem nem chance de acertá-la, porque você deixou ela em branco, ela não vai ser corrigida. E conheça o local da prova antes
de fazer a prova e chegue com antecedência. Então, nessa aula, a gente compreendeu filósofos, correntes filosóficas e aprendemos também como as questões de filosofia são cobradas no Enem. Pessoal, então foram essas referências que nós usamos para elaborar essa aula. Eu te desejo uma boa semana, bons estudos e te aguardo na próxima aula de filosofia. Um abraço.